Hoje será a continuação do capítulo Influenciação, que iniciamos na semana passada. E vamos ver aqui uma citação do Evangelho comentado de Lucas por Emmanuel, capítulo 10, versículo 6. Para que o homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos e sem iluminação do raciocínio. Então vamos fazer aqui algumas observações. Quando o Emmanuel começa aqui dizendo que para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, de fato ele está se referindo a um trabalho. E por quê? Porque o nosso mundo íntimo, que se traduz em relação ao passado reencarnatório nosso, ele é rico de conflitos, desequilíbrios e problemas não resolvidos e que, de certa maneira, impacta aqui na vida atual. A gente usufrui um certo nível de harmonia e de paz interior sem que não tenhamos, com base no Evangelho do Cristo, estabelecido um campo de serenidade, de equilíbrio em relação a isso. Então, realmente, dentro de nós, há um campo vasto para ser trabalhado, drenado, redirecionado, canalizado, sublimado. E é por isso que ele se refere que é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, que aí entra as questões do autoconhecimento, do despertamento espiritual e, sobretudo, da percepção do Evangelho do Cristo em termos de iluminação para a nossa vida atual. E aí ele diz: cessando as vozes da inadaptação à vontade divina. Essas vozes da inadaptação à vontade divina são todas aquelas deduções e argumentos que nós temos, muitas vezes, quando situações amargas ou inesperadas nos atingem e interiormente a gente se revolta contra isso. Essa revolta vem justamente porque a gente ainda não está usufruindo um nível satisfatório de adaptação às leis divinas. Porque estivesse isso bem resolvido, e nós estaríamos em um campo de possibilidade a enfrentar provações e dificuldades, mantendo um nível de harmonia e de paz interior estabelecida pelo profundo conhecimento das leis de Deus e da vida espiritual. Por isso ele conclui dizendo: ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos e sem iluminação do raciocínio. Então, bem-estar em Cristo é a mesma coisa de estar em paz com Deus, estar de bem com as circunstâncias da nossa vida, e estar mesmo enfrentando doenças, dificuldades e problemas que são comuns a todos na Terra, manter um nível de harmonia, de plenitude interior que não é atingido pelas circunstâncias do mundo material. Isso é estar em paz com Cristo, tal como o próprio Cristo exemplificou. Como Joana de Ângeles coloca, de que Jesus foi o mesmo, quer no Sermão da Montanha ou no Gólgota, ao ser crucificado, onde os fatores e questões do mundo material não alteravam o seu estado íntimo, que, aliás, é a proposta para todos nós trabalharmos e alcançarmos. Então, adiante, quando ele diz, finalizando, que sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos e sem iluminação do raciocínio, é aquele tripé que aqui a gente já fez em outros pontos a consideração. É preciso ressignificar a maneira de encarar a vida, que é a iluminação do raciocínio. Começar a perceber a vida do ponto de vista espiritual.
Isso é imprescindível para depois elevar os sentimentos, ou seja, tornar-se sensível às propostas de equilíbrio e de vivência do Evangelho do Cristo, que se coroa no esforço no bem, porque o esforço no bem é a prática da caridade. Então é preciso a mudança que começa no pensamento, se estabelece para o sentimento, e do sentimento vai para a ação. Para aí, de fato, a gente está resolvendo as questões que a gente traz do passado. Porque, como aqui já dissemos algumas vezes, o passado nosso, ele é rico em termos de desarmonia e desequilíbrio, de pensamento desequilibrado, sentimentos errados e ações errôneas. A gente fez tudo errado. E agora, para que a gente conserte, tem que ser feito tudo certo nos 3 pontos principais de renovação: pensamento, sentimento e ação. Vamos agora continuar o capítulo influenciação. E aí é quando começa o comentário do nosso jovem sobre as dificuldades que ele tem no campo da mediunidade. E ele diz: enormes são nossas imperfeições. E comentando com a mãe dele, diz assim: olha, experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Vamos analisar essa situação desse rapaz e trazendo, inclusive, para a nossa situação pessoal nos dias atuais. Vejam só como é a questão. Primeiro, quando ele diz que se sente vítima dos maus pensamentos. Isso é muito atual, porque não são poucas as pessoas que acham que não são donas do que pensam e que têm que acatar o que dá na cabeça, o que dá no seu pensamento. E muitas vezes, claro, de forma descabida e prejudicial para si e para os outros. Era inclusive o caso desse rapaz. Esse rapaz aqui, nesse texto aí, está sendo colocado de uma maneira elegante o seguinte fato: ele era casado há 8 meses e vivia no meretrício, traindo a mulher, a esposa, e dizendo que era porque ele não conseguia, ele era vítima dos maus pensamentos. Quer dizer, ele nem culpado queria dizer que se achava. Na verdade, ele era vítima dos maus pensamentos. E em seguida ele diz, que reconhece primeiro de que a questão de responsabilidade conjugal, do devotamento da esposa, mas que o coração dele estava repleto de tentações que ele reconhecia descabidas. E aí a gente poderia perguntar: e por que ele não combatia? Porque gostava, das tentações, Não só das tentações, mas do que ele vinha fazer após as tentações. Porque a tentação por si só não é nenhum mal. A questão é dar acolhimento e consequência àquilo que a consciência nossa diz que está errado, que era o caso dele. A gente aqui precisa lembrar, eu até me lembro que a gente citou no outro estudo, que esse livro, tendo sido escrito nos anos 40, 45, naquela época, era muito comum os homens viverem bordéis em zonas de meretrício e serem casados. E como sendo entre os homens sinal de masculinidade. Um homem que vivesse só para a esposa, ele era tido como anormal, ou como alguém que não estava nos padrões da sociedade. E a influenciação foi longe. Tem que resolver isso aqui. Então, veja só. Tem que resolver aqui mesmo. Eu vou usar um pouco dessa água.
Então vejamos bem a questão. Os padrões da sociedade daquela época, um homem que vivesse honestamente para dentro de casa, ele era normal. Eu me lembro porque, mesmo na minha juventude, na fase de criança, era assim, nas cidades aí fora. E veja, o problema aqui é a colocação desastrosa para essa liberação sexual, que hoje em dia, pelo menos em termos positivos, a coisa tem se alinhado, né? Porque a responsabilidade hoje em dia, em termos de honestidade e fidelidade no casamento, hoje em dia tem sido, pelo menos no Brasil, colocada no mesmo ponto da balança. E por outro lado, os desastres de relacionamento também têm se dado pelos dois sexos da mesma forma, né? Hoje em dia, a quantidade de desequilíbrio que tem é quase meio a meio. Mas aqui é bom lembrar que isso estava errado naquela época para casamento, estava errado para aquela alimentação cheia de carne, estava errado para vício, como a bebida, o alcoolismo, ou até o uso de fumo, como ainda hoje tem. Estava errado para a glutonaria, de a pessoa comer em excesso, se empaturrar de comida. Estava errado naquela época, está errado nos dias de hoje. Mas voltemos aqui, continuando. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito. Veja como ele se colocava como vítima. Que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Por isso, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Acho interessante, né? Quer dizer, ele não entendia que o problema era dele, estava com ele, e procurava, através da mediunidade, a solução para aquilo que ele, na verdade, não queria ter. Para esse rapaz era essa área, mas a gente sabe que em diversas áreas de necessidades tem muitos médiuns, mesmo na doutrina espírita, nos dias de hoje, que tem trabalho mediúnico nesses termos. Às vezes é assim, tem enfrentado um problema, por exemplo, financeiro grande, e aí, quando começa a conhecer o espiritismo e ter uma ideia, e aí, não sei de onde tirar a ideia de que, esse problema é espírito com tu. Se tu trabalhasse na reunião mediúnica, tu resolvia a tua vida. Tu parava com isso. E quando olha, vai também para a reunião mediúnica, indiretamente, querendo ver se resolve os problemas financeiros dele. E às vezes até nutrindo pensamentos do tipo: vejam como eu estou ajudando vocês. Por favor, vocês me ajudem também. E muitas vezes diz isso no íntimo deles. Veja que coisa. E quando essa ajuda não chega, se continuar o mesmo problema durante meses, ele pode até se afastar da reunião e dizer: olha, tem jeito não, eu vou, me dedico, mas os meus problemas continuam do mesmo jeito, vou parar com isso. Eu acho assim que uma pessoa que age dessa forma, ele estudou muito pouco, né? Ou quase nada. A gente sabe que esses problemas do dia a dia da gente, esses problemas, não, o lugar de se resolver não é lá. Esses problemas materiais, né? A gente sabe que não é lá. A gente sabe que não é. O problema, a questão toda, Geraldo, é a seguinte: é que muitas vezes, quando a pessoa tem algum tipo de problema que desequilibra realmente a pessoa, ela lê os livros e não enxerga. Não percebe que a lição é para ela. E aí lê, enxerga tudo, menos aquilo que de fato ela é desequilibrada e precisava dar mais atenção. Então ocorre muitas vezes
Por exemplo, até mesmo nesse livro Missionário da Luz, tem um capítulo lá na frente que eu me lembro, apesar de já ter feito algum tempo que eu li o livro todo, onde alguém, pelos esforços da prática do bem, etc., não era um espírita não, mas os espíritos benfeitores que acompanhavam ela, possibilita que ela, vivendo uma situação até de desemprego, alguém naquele dia de manhã ia oferecer trabalho a ela, ia oferecer pelo apoio espiritual que levou a pessoa até ir à casa dela, mostrando a intervenção dos espíritos no mais absoluto anonimato e sem precisar que a pessoa esteja barganhando com a espiritualidade, de estar querendo comprar a espiritualidade, entre aspas, como se isso fosse possível, em aparentes atitudes renovadoras que na verdade a pessoa ainda não está fazendo, porque se estivesse fazendo, ela não estava colocando expectativa de retribuição naquilo que fez. A espiritualidade, ela não deixa de agir nas horas de necessidade de cada um de nós, né? A gente sabe. Mas uma vez que você tenta essa barganha, né, um espírito do bem mesmo, ele se afasta. Aconteceu há pouco tempo agora comigo uma coisa, depois, muitos dias depois que aconteceu, se concretizou, foi que eu vim notar que ali houve uma intervenção espiritual, uma coisa muito bem, sim, muito bem feita, com 8 dias depois, mas aí veio aquele pensamento, meu Deus, como foi que isso pode acontecer? Eu com um sentido totalmente diferente do que ia acontecer, e aconteceu tudo certo, da maneira certa, e sem eu me dar conta de que ali estava havendo uma intervenção espiritual. Eu saí para fazer uma coisa, me desviei para outra, que não tinha nada a ver, e deu no que eu precisava. Aí depois que eu vim me dar conta que ali houve uma intervenção. E o último, ao acabar. Então, resumindo aqui, não faz sentido a ideia que o rapaz tinha de resolver as questões pessoais dele através de um desenvolvimento mediúnico que ele estava tentando, como se isso fosse a forma correta dele resolver o problema dele. É claro que ele estava sofrendo processo de vampirização. Por quê? Estabelecido na vida dele com prostitutas, no meretrício. Ele é que, através das atitudes dele, estabeleceu conexão com elas. E que tinham espíritos que as acompanhavam e que passaram a acompanhar ele. Exatamente porque, estabelecido aquele clima de dependência, de vício no desequilíbrio da sexualidade, ele começou a ser vítima de vampirismo. E aí vem a opinião da irmã dele, que é uma jovem, acho que de 16 anos, que é muito acompanhada em termos intuitivos e sensível aos bons espíritos, que diz a ele: nesse caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, e não a primeira, como ele estava querendo que fosse. Porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Ela, altamente intuída pelos benfeitores espirituais, estava dando lições para ele e para a mãe, que era outra que também estava com desequilíbrios bem atuantes. Que ela, por ser muito jovem, 16 anos, ainda guardava toda aquela pureza. Exatamente. Né? Não conhecia as viciações, os prazeres mundanos, né? Então era mais fácil eles conseguirem, através dela,
levar uma levar orientação, né? exatamente. Porque ele e a mãe já estavam sob o domínio dos espíritos vampirizadores. A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Porque o campo era esse. Antes de procurar ir para uma reunião mediúnica, equilibrar-se espiritual, moralmente, para a partir daí poder de fato participar positivamente da reunião mediúnica. Querem fazer da reunião mediúnica ajuda própria para os próprios não participantes. É, o pensamento não é de ajuda, não, é de ser De ajudado, a resolver os problemas materiais, né, as viciações que eu não consigo me libertar, então eu vou reunião mediúnica, né, Soares? A ideia é assim. A ideia ainda é essa. Muito certo. Infelizmente, é feito o Geraldo diz, se a pessoa estuda, como é que ainda pensa desse jeito? Mas Não tem é? pessoas que estudam, que são estudiosas, que sabem, mas fazem para o uso pessoal. Ainda tem um pouco de misticismo, né? Acho que deve, né? Porque o espiritismo, muitas pessoas que... É porque é assim, tem um pouco do veja, misticismo. existe até uma causa bem entendível sobre isso. Tem muitas pessoas que vêm ao espiritismo depois de terem conhecido práticas mediúnicas como a da Umbanda. E na prática umbandista é levada porque na Umbanda também acontece disparates como acontece no espiritismo. É comum nas reuniões mediúnicas em Umbanda se resolver os problemas de quem participa, desde problemas pessoais, financeiros, todos. E nessa forma de vivenciar a mediunidade, alguns desses médios vão para, depois conhecem o espiritismo e vão para a reunião mediúnica, que são médios, e levam os condicionamentos que trouxeram lá, praticamente. E aí chega nas reuniões espíritas. Quando é o médium só que está levando a condicionamento errado, ele facilmente é consertado pelos outros e pelo dirigente da reunião. O problema é quando é o dirigente da reunião, que veio do centro humano, que eu conheço alguns casos assim. Aí, meu filho, o problema está grande, porque é o próprio dirigente da reunião mediúnica que quer atuar desse jeito. Esses costumes estão Paulatinamente. No meio de todas as religiões, porque na evangélica o camarada diz, venha para cá que aqui você resolve todos os seus problemas. Se tem uma pessoa doente, enferma, vou para a igreja, vou rezar para fulano para ter um milagre com fulano. Quer dizer, esse condicionamento ele está em todos os lugares. Agora cabe quando a pessoa que realmente quer se instruir, né, estudar e praticar a mediunidade de forma correta, porque ele vai estar nadando e vai morrer na praia. Aliás, foi esse o problema pelo qual a mediunidade foi temporariamente proibida entre o povo judeu por Moisés. Porque naquela época tinha a mediunidade, tinha a comunicação com os mortos, mas como o povo judeu estava usando de forma distorcida, né, em termos não só de pagamento, mas de resolver questões pessoais, e a mediunidade foi interrompida por Moisés, como está no livro de Deuteronômio, só tendo sido de fato modificada por Jesus, né, a partir do Sermão do Monte, aliás, do fenômeno do Sermão
da transfiguração, do monte da transfiguração, quando Moisés e Elias se comunicou com ele, mas ali evidenciando o sentido e o objetivo elevado da reunião, que era em termos de esclarecimento espiritual. Mas aí vejam, isso é muito antigo, de usar a mediunidade em busca de proveito próprio, desde o povo judeu para cá. Então, voltando aqui ao texto, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos primeiramente. O amigo, deixa eu ver se esse aqui, né? Pulando isso. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora ainda na carne. Interessante quando aqui é colocado que para sermos úteis no reino do Espírito. Por que essa colocação? Porque aqui a colocação se direciona no seguinte sentido: o posicionamento da mediunidade como um trabalho conjunto de encarnados e desencarnados. Por isso aqui é colocado: para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora ainda estejamos na carne. Então, o propósito de a gente, mesmo durante a encarnação, trabalhar ao máximo a percepção, o sentimento, a vivência, como espíritos imortais, é imprescindível, sobretudo em relação à mediunidade, para que a mediunidade, de fato, esteja sendo exercida com dignidade e elevação. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com meretrício. Então aqui tem alguns pontos importantes para que a gente comente. Um deles, o primeiro é: imagine a quantidade de viúvos e viúvas que tem por aí, né, que estão em colunho com os desencarnados, que eram muito apegados em termos materiais e que tinham o esposo ou a esposa apenas em termos de união com vistas às satisfações imediatas, materiais ou instintivas, que não tem o casamento com certo nível de elevação. Porque para esses, normalmente, a desencarnação não significa que a união acabou. A história de até que a morte os separe é pura mentira. Aí a morte não está separando nada. Tá, o pior de tudo, está unido, imantado. Unido não, está imantado. Porque unido é quando é com bases de amor e elevação. Mas está imantado. E no caso dessa senhora viúva, era o que estava vendo. O vampirismo que ela sofria era por parte do ex-esposo, que a tinha durante a vida conjugal como objeto de uso e satisfação dele, e que agora, desencarnado, ele continuava do mesmo jeito. O Soares, aconteceu um fenômeno mediúnico. Estava em casa e na hora do meio-dia, depois que eu almoço, eu tomo banho e tenho o costume de cochilar um pouquinho, negócio aí, 20 minutos, meia hora. E veio um irmão e ele é conhecido, que ele desencarnou há uns 2 anos. E ele veio me pedir, ele falando assim para mim, ó,
fala com a galega para ela parar de chamar nome, para ela parar de me esculhambar. Diz para ela que não venda minhas ferramentas não, que eu estou voltando. Aí eu encontrei com a filha dele. E eu conversei, eu disse para ela, né? Eu não conheço a mãe dela. Aí eu perguntei sobre essa galera. Ele disse, daí que eu quero chamar a mãe dele de galega. Aí eu disse, olha, ele falou de umas ferramentas. Disse que é para ela não vender essas ferramentas dele, que ele está voltando. Aí ela, foi que ela falou para mim. Ela teve um sonho, ele falou da mesma coisa. E dizendo, botando, colocou a mão na barriga dela, dizendo, ó, eu estou voltando. E ela ficou grávida, e é um menino. Que coincidência, né? Não existe, né? Aí para você ver o clima dessa pessoa, aí ela disse que a mãe dela chama muito nome, muito palavrão com ele, muito desencarnado. Ela chama muita coisa, fica sempre falando dele, né, negativamente. E ele está lá. Ele não consegue se libertar por conta disso. Ela chamando ele. Então, como diz o texto aqui, tem muito problema rolando aí, né? A gente se lembra que tem alguns livros de André Luiz que mostram, inclusive Missionário da Luz, vai ter um capítulo aí onde uma viúva e as irmãs dela estão almoçando e os desencarnados da família estão almoçando junto, né? No livro Missionários da Luz tem essa parte também, né? Já no livro Entre a Terra e o Céu tem o caso de Antonina e Odília. Antonina é a nova esposa de Amaro, Odília desencarnada, mas que não largava o esposo e que cria-se uma série de problemas por causa disso, né? No livro Entre a Terra e o Céu. Então é algo relativamente comum. É por isso que às vezes tem viúva e viúva aí que não se casa mais nunca. Mas tem gente que viu. Mas veja, é como... Então é complicado, viu? É complicada a situação. E voltando aqui ainda a outra parte, quando diz: quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, vejam como é a situação. Os espíritos vampirizadores aqui são tidos como os infelizes, vítimas do rapaz. Não é o rapaz que é a vítima, ele é que fez vítima, esses espíritos, ao frequentar o meretrício. Quando diz aqui no final de que são companheiros ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício. E aí ainda tem gente que quer estar em certos ambientes com pessoas que sabem que é um desastre moral ou espiritualmente e não querem ser vítimas ou atingidos, né, por isso, né? Porque não deixa de indiretamente as influências de lugares e de pessoas ter um poder muito grande. Uma coisa é, por exemplo, quando até uma vez insinuaram de forma maldosa, quando com certa frequência Chico entrava num bar e pessoas que conheciam ele no movimento espírita diziam: Chico, no bar, fazendo o quê? E outro dia passava, depois de alguns dias, quando passava lá, estava Chico lá no bar de novo. Dizia: oxi, mas isso é procedimento. Porque já, veja, a questão toda, pela história, se eu me lembro, Chico parece que tomava até um café lá nesse bar, não era nem para beber, e era porque havia uma situação lá espiritual que estava sendo resolvida com a presença dele. Mas veja, uma coisa era frequentar um ambiente desse
com uma intenção elevada. Outra coisa é frequentar um ambiente desse para passar o tempo, mesmo que não beba, mas está indo lá sem estar sendo com uma atitude de bem ao próximo. Então é um ambiente de risco, de vibrações onde espíritos associados ao vício vão estar lá frequentemente. Então alguém que vai e está em um ambiente que ele sabe que não é adequado, não reclame depois se um bocado de coisas, né, desagradáveis vêm acontecer. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico. Veja, essa forma caracterizadora aqui do matrimônio do ex-esposo daquela senhora é até relativamente comum, viu? Porque não são poucos os relacionamentos matrimoniais aonde o que se visou exclusivamente foram as questões econômicas, sexuais e imediatas. Nesse tipo, que inclusive é muito comum de matrimônio, vai poder resultar essa mesma situação que é tratada aqui no livro com regularidade. E não haverá recurso para libertá-los? E aí vem a resposta, né? Quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros. Então, não há como querer intervenção ostensiva dos espíritos impondo mudança de hábitos e comportamento em quem não quer mudar, como era o caso deles, ou quer da boca para fora, mas mantém os mesmos padrões de atitudes e comportamentos. Também é interessante quando é colocado na observação quem deverá romper as algemas, porque de fato tornam-se algemas. A pessoa se sente espiritualmente presa. Há vínculos obsessivos, como a gente até aqui já tratou, que podem levar à desencarnação se houver um rompimento brusco com aqueles espíritos. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Então, 2 pontos aqui que são ligados um ao outro. É muito comum muitos de nós espíritas ter na doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, a bendita escola de preparação e consolo. Mas a questão toda é as exigências de conforto que podem levar ao esquecimento das obrigações do trabalho. Aqui eu lembro, oportunamente já citamos aqui, que em certas mensagens de advertência de Bezerra de Menezes, um movimento espírita, que está até num livro da Federação Espírita Brasileira, Orientações às Reuniões Doutrinárias do Centro Espírita, Bezerra de Menezes dizendo que outrora as dificuldades
e provações dos discípulos do Cristo eram o circo romano, eram a falta de justiça social naquela época, né, dos judeus. Era as injustiças absurdas. Hoje, a Bezerra de Menezes hoje é as facilidades do mundo material, o excesso de diversões e de comodismo, que acabam inutilizando muitos apóstolos do Evangelho do Cristo, por excesso de facilidade dos dias de hoje, em grande parte. Porque, na verdade, esse excesso mina também o tempo de dedicação que poderia haver para a doutrina. Então, hoje, não é preciso enfrentar leões, né, nem os circos romanos, mas é preciso ter consciência para enfrentar o excesso de facilidades da vida moderna. Não precisa nem falar de Facebook, nem de WhatsApp, nem de coisa que toma o tempo de muita gente, né? Assim como também, às vezes, o excesso de compromissos sociais, onde reina uma quantidade infindável de aniversários, de festas e de 1000 compromissos quando olha a pessoa, porque geralmente quem trabalha durante a semana só tem mais livro sábado e domingo. Se nesse sábado e domingo tiver preenchido de festa e comemoração, vai sobrar que dia para atividades da prática evangélica? Dia nenhum. E aí alguns projetam para quando se aposentar é um desastre. Porque, na verdade, o hábito e o comodismo que foi ao longo dos anos não vai ser resolvido na idade avançada. Eu acho assim, uma pessoa que reserva só um dia, digamos, como os nossos irmãos católicos, né? Tem uma grande maioria que só vai à missa aos domingos. Eu creio que aquilo ali, acho que não soma em nada. Você passa 6 dias da semana em turbulência, né? Com o mundo material. Como é que você vai conseguir se concentrar uma hora para as coisas? Isso é assim. Se a gente fosse pegar o padrão que foi estabelecido na Bíblia, porque na Bíblia era assim, foi dito ao povo judeu que eles poderiam trabalhar de 7 a 6 dias. E um dia eles teriam que consagrar ao Senhor. O consagrar era o quê? Dedicar as 24 horas em trabalhos devocionais ou em trabalhos espirituais, aonde interesses materiais tenham sido colocados de lado. Veja, se nos dias atuais nós não conseguimos reservar um dia para atividades puramente espirituais, esse um dia, num trabalho, por exemplo, de 8 horas que normalmente se tem, poderia, em termos proporcionais, ser distribuído ao longo da semana. Isso significaria o quê? Pelo menos 1 hora todo dia. Não é 1 hora uma missa semanal e acabou, não. Seria, se a gente não consegue reservar, como seria a proposta do Evangelho, era de pelo menos todo dia você ter pelo menos 1 hora direcionada a um trabalho espiritual, a elevação, a prática do bem, aonde você tivesse realmente esse contato ao longo de todos os dias, já que você não vai ter um dia específico realmente só para o trabalho espiritual. Pois não. Antes da gente chegar nessa parte, teve um diálogo aqui de Alexandre, que ele pergunta assim, mas por que nós não podemos ajudar esses irmãos, nós aqui do plano espiritual, né? Ajudar esses irmãos que estão, assim, perdendo tempo em evoluir, e falando dos irmãos espirituais. E você acha que a gente nunca ajudou, Alexandre? Diz aí. E
E você acha que nós já tentamos, mas eles próprios se atraem. É aquela história né? Assim que a gente vê muito assim, dos obsidiados. Muitas vezes, quem está obsidiando quem? Quem está Não é obsidiando? verdade? Essa questão. Porque às vezes o centro faz um trabalho de doutrinação, aquele espírito se afasta um pouco, mas a própria encarnada também, as suas atitudes, os seus pensamentos atraem de volta. É justamente isso que acontece nesses casos aí. Isso nós já tentamos várias vezes, mas Sempre. eles mesmos chamam de volta. Por isso que ele diz. Que situação. Mas quem deve romper as algemas? Mas quem Tem que ser ele mesmo. exatamente. Os próprios. Quando eles tiverem a consciência, Verdade. eles rompem, né? Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. E cada qual atrai os que se lhe assemelham. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Vamos analisar, a gente fez uma síntese aí, ligada ao parágrafo. Primeiro, essa advertência grande de que a nossa mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. Então a gente está constantemente emitindo e recebendo influências e vibrações dos espíritos encarnados e desencarnados. Quando a gente, por exemplo, qual ocorre agora, está numa reunião espírita com encarnados, todos nós aqui somos co-participantes de uma influência mútua. Quem fala e quem ouve. Há em termos de mesmo nos objetivos em comum, um compartilhamento de energias que faz com que cada um de nós se sinta mais fortalecido do que se estivesse fazendo um estudo sozinho. Porque há a questão do magnetismo do grupo, que faz o que usam aquela palavra egrégora, a criação de um campo energético pelas mentes em conjunto que potencializa cada um individualmente. Então, no fim de contas, a gente sai recebendo muito mais do que deu, devido ao conjunto de mentes entrelaçadas no mesmo propósito. E aqui ele diz, aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade, porque o intuitivo de alta intensidade estava sempre com aquela jovem, exatamente porque ela dava possibilidade a isso. Porque, por outro lado, como ele diz aqui no final, que se dá também essa troca com o círculo de expressões menos elevadas. Quer dizer, alguém que começa a pensar mal de outra, ou está com desejo de prejudicar alguém, atrai espíritos que também têm desejo de causar prejuízo àquela pessoa, para induzir pelo pensamento ideias, né, e intuições no campo da desgraça. E a pessoa, quando olha, diz, eita, era isso que eu estava querendo. Está sendo ali também um foco dessa intuição de baixa expressão. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos, para extrair as melhores vantagens do jogo da vida. Mas dependerá dela ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Sintetizamos aí também esse parágrafo pelo seguinte. Primeiro, a enorme importância que o Espiritismo nos dá de nos conscientizar da construção do próprio destino nosso pelas nossas opções. Aonde essas escolhas têm por principal responsável nós mesmos.
e não os outros e não a vida, mas sim a forma do uso do livre-arbítrio que cada um de nós tem. Então, também é interessante quando aqui cita, permanece nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. E aqui cabe uma reflexão, por que é que Alexandre colocou aí a expressão vantagens no jogo da vida? E a vida é um jogo? Para que tivesse cabimento esse ensinamento dele, vejam, a questão na qual o Espiritismo é a doutrina mais esclarecedora para nós em relação a isso, é de que, ao mesmo tempo, nós temos um livre-arbítrio que vai possibilitar a nós escolhas certas ou erradas, mas, ao mesmo tempo, as outras pessoas também têm. É por isso que ele coloca um jogo da vida. É porque, às vezes, a gente pode ter uma atitude de ceder à intenção ou até uma vontade errada de alguém, e essa nossa atitude de ceder torna-se copartícipe de algo que, a princípio, a pessoa nem queria que fosse. É por isso que ele usa essa expressão de vantagem no jogo da vida, porque há um entrelaçamento do livre-arbítrio nosso com o livre-arbítrio dos outros, até o ponto em que as leis divinas colocam barreiras de baliza, que é aonde, se a gente não tiver certas necessidades provacionais com alguém ou com certa circunstância, essas provações não acontecerão. É as balizas de proteção. Mas também, claro, há um campo muito vasto do mau uso do livre-arbítrio nosso, criando problemas ou sofrimentos que não precisaríamos passar. E por isso ele termina dizendo: a consciência é livre. Os frutos é que são irremediáveis. A gente pode escolher, agora depois é obrigado a colher o resultado das escolhas. Esse é o último slide desse capítulo que nós vamos comentar hoje. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo. Vamos analisar aqui esse slide último que diz assim: primeiro, a importância da imparcialidade do Espiritismo em tudo que ele ensina. Porque quando ele diz aqui todas as almas retas, não são as almas espíritas, não. É todas as almas retas, independente de religião. Dentro do espírito de serviço é a vivência do amor e da caridade. E de equilíbrio, que é ter como meta e trabalho a harmonia emocional, psíquica, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. E não é só comungar, que é receber intuição, estar em comunhão com eles, receber os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo. Essa última frase, independentemente da técnica do mediunismo, é porque, no caso daquela jovem mesmo, a mediunidade dela era toda intuitiva. Não obstante, era muito mais eficaz do que a mediunidade ostensiva daqueles que estavam ali tentando o desenvolvimento mediúnico. Então, mesmo as pessoas que não são portadoras de mediunidade ostensiva, mas que procuram de fato ter uma vida equilibrada, praticar o bem, ser, como aí é colocado, almas retas, receberão
em termos de mediunidade, muito mais amparo e assistência do que aquelas que são médiuns ostensivas e, não obstante, colocam bloqueios à ajuda que os espíritos querem dar, como esse grupo mediúnico colocaram. Alguém tem alguma pergunta ou observação? Aí a gente encerra esse capítulo hoje para começar o próximo na próxima semana. Qual é o título do próximo capítulo? A oração. Então vamos para a prece, né?